Bom dia. Assunto da nossa aula de matemática hoje, perímetro e escala. Quando vocês vierem assistir, esse vídeo aqui, eu espero que vocês já tenham assistido a primeira parte que eu pedi, porque lá vocês vão rever o que é perímetro, e aí vocês vão ter condições de entender melhor. Então, nós vamos ver perímetro e vamos ver escala, tá? Perímetro é medida de contorno, escala é uma medida que a gente estabelece para fazer representações, de extensões grandes em lugares menores. Então, aqui a gente tem, iniciando o livro de vocês aí, algumas crianças que estão medindo, a quadra. Você pode ver que eles estão esticando o instrumento de medida aqui para fazer as verificações das medidas laterais. Depois que eles realizaram as medidas, vocês podem observar que fizeram um desenho que ficou assim: 32 metros de comprimento, 19 metros de largura. Como a quadra tem 4 lados, então se aqui tem 19, aqui também tem 19. Se aqui tem 32, aqui também tem 32. Como o perímetro é o contorno, o que vai ser feito quando eu quiser saber a medida toda da quadra? Eu vou somar todos os lados e aí eu vou ter o perímetro, que é 102 metros. Então, eu somei 32 mais 32 de cima, 19 mais 19, e aí eu vou ter 102. Então, para encontrar o perímetro, eu faço a medida do contorno, do local onde eu estou procurando. Quando a gente fala de escala, a escala é diferente de perímetro, tá? O que significa escala? Quando eu vou representar um desenho de algo grande, eu não posso representar aquilo em tamanho real, mas para que a outra pessoa saiba o tamanho, eu posso dar algumas informações. Por exemplo, esse mapa aqui, para cada centímetro, pode usar a régua e ver o que tem. Para cada centímetro, eu tenho 325 quilômetros, tá? Então, significa dizer que a escala utilizada é 1 centímetro, que corresponde a 325 quilômetros na realidade, tá? Então, está desenhado 1 centímetro, mas de verdade são 325 quilômetros. Então, com uma régua, pegando a régua e fazendo a medida, a gente pode observar que a medida que a gente tem aqui, da capital de Minas, até aqui, a capital do Amazonas, que é Manaus, a gente tem o quê? A gente tem uma distância em centímetros. A gente consegue medir em centímetros, aqui, 8,2 centímetros. Só que no mapa está falando que para cada centímetro tem 325 quilômetros. Então, como que eu vou saber a distância real que eu tenho de Belo Horizonte até Manaus? Eu vou fazer o quê? 8,2 vezes 325. Então, eu sei que tem aproximadamente 2.665 quilômetros de distância entre uma capital e outra, certo? Se a distância, vamos supor, se fosse 5 centímetros, seria 5 vezes 325 e assim sucessivamente. Então, na sequência aí para atividades, a gente tem, primeira atividade, a Renata ela tem um quintal que tem um formato retangular, 8 metros de comprimento por 6 metros de largura. Lembra lá da quadra, que também tinha um formato retangular? Então, o que pediu aqui? Desenhe o quintal da Renata no espaço abaixo, seguindo a escala. 1 centímetro corresponde a 100, tá? Então, essa escala indica o quê? Que 1 centímetro corresponde a 100 centímetros, ou seja, 1 metro. Então, eu já sei que no meu desenho, certo? 1 centímetro corresponde a quê? A 1 metro. Então, cada centímetro que eu desenhar, eu estou desenhando 1 metro. Como o quintal dela tem o formato retangular de 6 centímetros de largura por 8 de comprimento, então eu vou fazer um desenho que tenha 8 centímetros assim, 6 centímetros assim, tá? Então, você vai desenhar medindo com a régua para que tenha as medidas certinhas, correto? Fez o seu desenho, você vai prosseguir com a leitura aqui embaixo, que diz o seguinte, se você quiser, tá? Você pode até anotar nas beiradas aqui, que aqui tem 8 centímetros, e que aqui do lado eu vou ter 6 centímetros, certo? Eu não vou repetir, mas eu sei que se aqui tem 8, aqui também tem 8. Se aqui tem 6, aqui também tem 6, correto? Então, fiz o desenho. Descendo, vai me pedir o seguinte. A Renata quer que todas as laterais da piscina fiquem a pelo menos 1 metro do limite do quintal.
represente a dimensão máxima da piscina. Então, o que que vai ser aqui, ó? Esse aqui é o limite do quintal. Ela quer que a piscina fique aqui dentro do quintal, é lógico, né? Não vai poder ficar do lado de fora. E que essa piscina tenha o quê? Que essa piscina tenha pelo menos 1 metro de distância das bordas do quintal aqui, ó. Então, eu vou calcular aqui e vou fazer o quê? Eu vou ter que fazer um desenho aqui dentro que tenha 1 centímetro a menos aqui, 1 centímetro a menos aqui, aqui, tá? Então, o meu não vai ficar muito certinho, que eu não tenho como medir. Mas você vai dar 1 centímetro de distância aqui, 1 centímetro de distância aqui, 1 centímetro de distância aqui, 1 centímetro de distância aqui. Certinho? E isso vai corresponder ao quê? Se eu tiro 1 centímetro aqui, tiro 1 centímetro aqui, significa o quê? Que essa lateral minha aqui, ó, essa que eu estou fazendo aqui, ela vai ficar o quê? Essa lateral daqui, se tinha 4 aqui na largura, ó, se tinha 6, desculpa, aqui vai ter 4, não é isso? Por quê? Porque eu tirei 2. E aqui, nesse comprimento aqui, que eu tinha antes 8, eu vou ter agora 6, né? A piscina vai ter 6. O terreno tem 8, a piscina tem 6 de comprimento. O terreno tem 6 de largura, a piscina tem 4 de largura. Certinho? Então, são centímetros que eu coloquei, que na realidade, cada centímetro aqui está correspondendo a metros, certo? Então, eu estou colocando o meu desenho em centímetros, mas depois eu vou ver que isso corresponde a metros. Então, agora é o seguinte, qual que é o perímetro em metros do quintal da Renata? O que é que falou para mim aqui? Que cada centímetro corresponde a 1 metro. Então, se cada centímetro corresponde a 1 metro, basta que eu faça o quê? Que eu some, né? 8 centímetros mais 6 centímetros, mais 8 centímetros, mais 6 centímetros. Então, eu vou ter aqui qual que é o total em metros, né, do perímetro. Então, lembrando, ó, que a resposta aqui é metros, tá? Não vai ser a resposta em centímetro, não, a resposta em metros. Agora, qual que é o perímetro em metros da piscina? A piscina, vocês lembram que a gente tirou 2, não foi? Em cada canto? Então, nós vamos fazer o quê? Vamos somar a piscina, 6 centímetros, mais 4 centímetros, mais 6 centímetros, mais 4 centímetros. E aí eu vou ter a resposta em metros, porque cada centímetro corresponde a 1 metro. Certinho? Então vamos para a próxima. Na sequência eu tenho imagens de figuras planas que você deve fazer o quê? Você vai pegar uma régua, tá? Com essa régua que você pegar aí, você vai fazer o quê? Você vai medir, tá? A quantidade de centímetros que eu tenho em cada lado e somar para poder você anotar a medida do perímetro, correto? Então, eu vou medir o triângulo. Quanto que eu tenho de altura no triângulo? Depois, quanto que eu tenho de largura? Quanto que eu tenho aqui na transversal? Então, somei tudo, quanto que deu? Ponho aqui. Agora aqui, quanto que é que tenho aqui? Mais esse, mais esse, mais esse. Quantos centímetros vai dar? Depois eu vou medir o quadrado. O quadrado é mais fácil, né? São 4 lados iguais, então se eu medir um, eu vou saber todos. Depois eu vou medir esse daqui, para eu saber quanto é que vai dar, certinho? Medi tudo, escrevi dentro quantos centímetros que deu. Eu vou fazer agora o quê? A próxima atividade, ela está me pedindo para eu ligar, aqui, ó, volta na atividade e liga as que tem o mesmo perímetro, tá? Tá falando da atividade 2, aqui está dizendo para ligar as figuras da atividade 3, não, na verdade é da atividade 2, né? Então, você vai ligar as que tiver a mesma medida. Na hora que você escreveu, você vai ver que tem lugares aí que você vai escrever o mesmo número. Então, você liga, correto? Ligou, vem uma nova pergunta. O que é que está pedindo aí para vocês embaixo? Ó, o que a gente pode concluir? O que a gente pode concluir quando a gente descobre que as figuras não são iguais, certo? As figuras são diferentes, mas tem figuras com o mesmo perímetro. Então, o que a gente pode concluir nisso aí? Que figuras diferentes, né? Diferentes podem ter o quê? Podem ter a mesma medida de perímetro. Por quê? Porque eu vou conseguir lá em cima, eu consegui verificar que figuras diferentes com o mesmo perímetro. Então, qual conclusão que eu chego? É essa daqui, certinho? Essa questão daqui não tem necessidade, tá? Não é para fazer. Então, essa aqui vocês não vão fazer, correto? Então, vamos para a próxima página. Na próxima, nós temos um mapa.
que mostra aqui Ruas de Londrina. No computador aqui vai ficar difícil de você ler o nome das ruas, mas no seu livro aí você vai conseguir ler, né, direitinho o nome das ruas. E esse mapa está mostrando para a gente o quê? Que 1 centímetro do mapa, ele vai equivaler a quê? A 90 metros, tá? Então, quando você estiver fazendo a sua atividade aí, você vai perceber o quê? Você vai ter que lembrar que 1 centímetro é o mesmo que 90 metros de realidade. Tá desenhado 1 centímetro, mas de realidade é mais, né? É 90 metros. Então, olha aqui a primeira pergunta. No mapa, na rua Rio Grande do Norte, a rua Rio Grande do Norte foi representada por 14 centímetros. Então, eu já falou comigo que é 14, então eu não preciso medir. Eu já sei que cada centímetro corresponde a quê? Cada centímetro corresponde a 90 metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 14 centímetros, que é o que a rua tem, né, desenhado, vezes o que? 90 metros, que é a realidade. Não é? Então, quando eu multiplicar aqui 14 vezes 90, eu vou ter a resposta em metros. Quantos metros que vai ter a rua Rio Grande do Norte. Na próxima, perguntou o seguinte: quantos metros aproximadamente tem a rua Maranhão? A rua Maranhão é essa daqui, ó. Quando eu medi, eu encontrei aproximadamente para a rua Maranhão, aproximadamente 7 centímetros, tá? Então, se a rua Maranhão tem aproximadamente 7 centímetros, eu vou fazer o que? 7 centímetros vezes 90, porque cada centímetro corresponde a 90. E aí eu vou conseguir descobrir quantos metros que eu tenho na rua Maranhão, certinho? E a última, vocês vão representar por meio de um segmento de reta. Aí eu sei que alguém vai falar assim, não, o que é segmento de reta? É um pedacinho de reta, tá? Você vai desenhar um pedacinho de reta. Então, como que você vai fazer isso aí para você desenhar? Com a régua, tá? Você tem que saber o seguinte, que quando a gente for representar aqui, nós vamos representar 300 metros, tá? Só que cada um aqui disse que 300 metros tem um tanto, correto? Então, a gente vai ter que observar o que? 300 metros é a real, mas em cada um centímetro está correspondendo a alguma quantidade diferente. Então, olha aqui, no primeiro, ó, 1 centímetro corresponde a 5.000 aqui, ó, certo? Então, esse 1 centímetro aqui, na realidade, ele está correspondendo a quanto? A 50 metros. Então, nessa daqui, eu sei que 1 centímetro é igual a 50 metros, tá? Primeira coisa que eu tenho que saber. Então, agora que eu já sei que 1 centímetro é igual a 50 metros, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar. Eu quero 300 metros, né? 300 para dividir por 50 é fácil, é só ir contando de 50 em 50. 50, 100, 150, 200, 250, 300. Contei 6 vezes. Então, o tracinho que eu vou desenhar aqui, né? O traço que eu vou fazer aqui, ele vai ter o quê? Vai ser um traço... Oh, gente, é difícil demais eu desenhar reto, tá? Ele vai ter um traço que, na verdade, ele vai ter o quê? 6 centímetros. Então, você vai fazer aqui dentro, tá? Um traço que tenha 6 centímetros de tamanho com a sua régua, tá bom? Aqui, ó, 1 centímetro corresponde a 300 metros. Se eu quero representar 300 metros, o meu tracinho vai ter qual medida aqui? Ele vai ter a medida de 1 centímetro. Porque 1 centímetro corresponde a 300 metros, então eu não preciso nem fazer muito cálculo para poder coisa, né? Então, basta que eu faça um tracinho de 1 centímetro. Claro que você vai medir com a régua, né? Nesse outro daqui, 1 centímetro, olha o que já está escrito aqui, 1 centímetro corresponde a 10.000. Então, 1 centímetro corresponde a 10.000. Na verdade, 1 centímetro corresponde a quê? A 100 metros, não é isso? Então, 1 centímetro vai corresponder a 100 metros. 100 metros. Então, se 1 centímetro corresponde a 100 metros e eu quero desenhar 300 metros na realidade, então quer dizer que o meu tracinho aqui, ele vai ter o quê? Ele vai ter 3 centímetros, não é isso? Então, o meu tracinho vai ter 3 centímetros, tá? Então, é isso que você vai olhar na hora de desenhar. Você vai pegar a régua,
tá? Vai medir com a régua para você poder ver o desenho no tamanho certinho, para que você possa representar as medidas da forma correta, certinho? Esse daqui, que é uma atividade que a gente faria, né, se nós estivéssemos em sala de aula, então esse daqui vocês não vão fazer, ok? Então esse daqui você pode colocar até um não aí no seu livro, tá bom? Aí assim que tiver concluído, fotografa e me envia. E se antes de você fazer tiver mais alguma dúvida, me pergunta que eu esclareço, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.